O maior investidor do mundo, Warren Buffett, só tem duas regras para os investimentos. A primeira, não perca dinheiro. E a segunda, não esqueça da primeira regra. E quando a gente ouve isso pela primeira vez sem entender completamente, parece simples demais. Parece quase como se ele não estivesse falando sério quando ele falou isso. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como essas duas regras na verdade são mais profundas do que você imagina. E elas podem ser o principal fator que vão definir se você vai conseguir se aposentar ou não. Eu sei que parece exagerado isso aqui que eu tô falando, mas eu cheguei a essa conclusão fazendo algumas simulações para minha própria aposentadoria aqui e eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Então fica aqui comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar a forma como você se planeja para sua aposentadoria. Então antes, deixa eu só te dar um contexto aqui, caso você tenha chegado no canal agora. Aqui no canal a gente tem uma série chamada Bora Aportar, onde eu faço meus investimentos todos os meses publicamente aqui, é sempre o primeiro vídeo do mês. Essa série já tá no episódio 21, mas na verdade ela teve que começar do zero no episódio 11, porque quando eu comecei ela lá no episódio 1 até o episódio 10, depois do episódio 10 eu tive uma grande mudança na minha vida, em que eu precisei vender toda a minha carteira e eu comecei ela do zero no episódio 11. Depois, se você tiver interesse em entender essa história melhor, eu vou deixar esse vídeo aqui que tá aparecendo na sua tela aqui na descrição, onde eu explico certinho os motivos porque eu vendi e o que eu aprendi com essa experiência. E aí, beleza, em janeiro desse ano aqui eu comecei minha carteira de novo, ela tá super bem, não vou vender mais a carteira, aprendi com essa experiência. E aí eu estava nessa planilha aqui, que é a planilha que eu uso para me planejar para minha aposentadoria, para ver se eu tô no caminho certo, quanto que eu tenho que aportar, planejar minha rentabilidade, tudo certinho e ver com quantos anos eu vou alcançar a minha independência financeira, que a gente aqui sempre fala sobre independência financeira, que é aquele momento em que os seus investimentos são capazes de sustentar todos os seus custos, de maneira que o seu dinheiro não vai acabar. Então a gente planeja a aposentadoria de uma forma que eu vou te explicar aqui certinho, que ela não vai só sustentar os seus custos, mas ela vai sustentar os seus custos e ela ainda vai ter uma certa rentabilidade que vai compensar a inflação e ela vai te sustentar até o final da sua vida. E eu vou te explicar agora como que funciona esse planejamento aqui com essa planilha e o que isso tem a ver com as duas regras do Warren Buffett. Então vamos lá. Eu planejo a minha aposentadoria usando a regra dos 4%. Como que funciona a regra dos 4%? Alguns estudos mostram que se você retirar 4% por ano do seu patrimônio, o seu dinheiro não vai acabar nunca, porque você vai tirar os 4%, o seu patrimônio vai estar aplicado num local seguro em que ele vai ter uma rentabilidade que vai compensar esses 4% que você retirou, vai render um pouco mais, que vai compensar a inflação, e aí no outro ano você vai conseguir tirar mais 4%, viver com esse valor durante todo o ano, e esse processo vai acontecer todos os anos no seu patrimônio. Existem diferentes métodos de você se planejar para sua aposentadoria, e esse é o que eu utilizo para planejar aqui a minha. E é muito importante ter esse planejamento sempre considerando a inflação, porque às vezes as pessoas fazem uma conta básica assim, eu preciso de 5 mil reais para viver, e eu tenho uma aplicação lá que me paga 1% ao mês. Então se eu chegar a 500 mil reais, com 1% ao mês eu vou ganhar 5 mil reais e pronto, tô aposentado pro resto da minha vida. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, porque se hoje eu preciso de 5 mil reais para viver, quando eu tiver 60 anos eu não vou precisar de só 5 mil reais para viver, eu vou precisar de muito mais do que isso por causa da inflação. Então com essa planilha aqui eu consigo enxergar essa realidade e me planejar de maneira realista. Então vamos lá, você já entendeu a lógica por trás da regra dos 4% e eu vou te mostrar como que funciona essa planilha aqui, que eu vou deixar ela de graça aqui para você na descrição. Essa planilha aqui deu um trabalhão para fazer, deu bastante trabalho para eu aprender tudo isso aqui e fazer essa planilha, e eu vou te disponibilizar ela de graça. Então o link para essa planilha vai estar aqui na descrição. Ela é uma planilha do Google Drive, então obviamente você não vai conseguir editar ela quando você acessar, e para você fazer as edições aqui com as suas informações, é só você estar logado com a sua conta Google, e aí você vem aqui em arquivo fazer uma cópia, e aí com a cópia que vai fazer lá no seu Google Drive, você consegue fazer as suas edições, beleza? Então como é que funciona aqui, eu vou deixar aqui as minhas informações pessoais, e aí você depois adapta isso aqui para sua realidade. Então aqui você coloca a sua idade. Eu atualmente tô com 36 anos, mas eu coloquei 37 porque essa simulação aqui que eu vou te mostrar, eu já tô considerando a partir de janeiro de 2025. E como em 2025 eu faço 37 anos, então eu já coloquei esse valor aqui, que é a idade que eu vou fazer no ano que eu tô simulando aqui. Aqui, ano atual, como eu te expliquei, tô fazendo como se fosse 2025, renda mensal desejada. Nessa simulação que eu vou fazer junto com você aqui, eu vou colocar 6 mil reais. E aí você coloca a renda mensal que você gostaria de ter lá na sua aposentadoria. Mas aqui é como se você tivesse aposentado hoje. Se você fosse se aposentar hoje, quanto você precisaria por mês para viver, para pagar todas as suas contas? E aí aqui eu sugiro que você coloque pelo menos uns R$1.000 a mais do que o que você precisa para viver hoje, porque lá na frente, com 60 anos de idade, você vai precisar, por exemplo, de um plano de saúde para idosos, que a gente sabe que é bem caro. Então pega o seu custo de vida de hoje, coloca um valorzinho a mais e coloca aqui, beleza? Não precisa, nesse valor aqui, se preocupar com a inflação
inflação, quanto que vai ser esse valor lá em 2000 e bolinha lá quando você tiver aposentado, porque essa conta a planilha vai fazer aqui pra gente depois. Nesse valor aqui, você coloca o valor como se você fosse se aposentar hoje. Aqui em inflação, não sugiro que você mexa, deixa aqui em 4%, que é mais ou menos a média da inflação aqui no Brasil. Isso aqui pode ser melhor, pode ser pior, a gente não sabe, por isso que eu peguei uma média do que foi aí nos últimos anos e coloquei aqui. Se você quiser simular com uma inflação menor ou maior, você consegue mudar esse valor aqui e a planilha vai se adaptar aqui, mas eu não sugiro que você mexa porque é mais ou menos essa a média que a gente tem de inflação aqui no Brasil. E aqui do outro lado é a parte dos seus investimentos. Então você coloca aqui, ó, valor inicial. Quanto que você já tem de patrimônio hoje? E na minha carteira Bora Aportar, quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho mais ou menos 12 mil reais lá. Eu vou fazer mais um aporte de mais ou menos uns R$1.000, R$1.500 em dezembro, que vai ser o último aporte do ano. Mais uma rentabilidade lá que vai ter. Acho que eu vou fechar o ano com por volta de 13, 14 mil reais. Mais um valor que eu tenho da minha reserva de emergência, eu vou fechar esse ano mais ou menos com 30 mil reais de patrimônio, que é o maior patrimônio que eu já tive na minha vida. Eu sei que eu deveria ter muito mais pela minha idade, mas enfim, cada um tem a sua história, né? Aconteceram várias coisas. O que importa é, já fica a mensagem pra você aqui, se você tem a minha idade, mais de 30 anos, e tá começando do zero, tem um patrimônio pequeno, um pouquinho mais do que eu, um pouquinho menos, não desanima, porque ainda dá tempo. Vou te mostrar aqui que ainda dá tempo de você se planejar. O que você não pode é desanimar e achar que é impossível porque você tem 35 anos hoje e não tem nada. Não, vamos lá, vamos junto. Eu praticamente comecei do zero esse ano. Se você já tem mais, ótimo, preencha a planilha aqui com a sua realidade. E se você tem menos, ou se você tem uma idade maior, tem gente que me acompanha aqui com 40, 50 anos, não tem problema também. Ainda que você faça simulações aqui e perceba que você não vai conseguir alcançar 100% a dependência financeira, vamos supor, se você tem 50 anos, você consegue fazer um planejamento legal aqui de 10 anos, que você vai conseguir uma renda passiva muito legal em 10 anos, que já não vai fazer você depender 100% do governo. Você recebe um valor do governo e você recebe um valor dos seus investimentos. E beleza, você já vai melhorar a sua situação, entendeu? Então eu sei que vai ter gente me assistindo aqui que tá numa situação muito melhor do que eu, alguns numa situação pior, você adapta aqui pra sua realidade, mas o que importa é não desistir, é não achar que é impossível, beleza? Então vamos lá. Eu, pessoalmente, vou iniciar o ano de 2025 com mais ou menos 30 mil reais de patrimônio. E aí aqui em aporte mensal, quanto que você vai conseguir investir por mês? Aqui no aporte mensal, quem acompanha a série Bora Aportar aqui sabe que eu tenho, durante todo esse ano de 2024, eu fiz aportes mensais de R$1.000 por mês, porque eu também tô fazendo aportes paralelamente com a minha reserva de emergência. Eu não tenho a minha reserva de emergência completa, que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui mais pra frente, mas eu tô fazendo meus investimentos em paralelo. Faço R$1.000 por mês aqui no Bora Aportar e também faço aportes na quantidade que eu consigo lá na minha reserva paralelamente aqui, beleza? E aí é normal, principalmente quando a gente tá começando a investir, que a gente fica meio ansioso. Eu sou muito assim, confesso. Tem gente que é mais controlada que eu. Eu sou um pouco ansioso no sentido assim, por exemplo, eu tenho a minha reserva de emergência lá, um valor legal, e aí eu vejo umas oportunidades aqui, fundos imobiliários super descontados, Bitcoin com uma expectativa de valorização muito alta. Eu tenho uma vontade enorme de pegar toda a minha reserva e aportar aqui na carteira Bora Aportar, fazer aportes maiores, aproveitar melhor as oportunidades. Eu não faço isso porque eu já cometi esse erro. Esse é o principal motivo que fez eu ter que vender a minha carteira lá no início e começar ela de novo aqui no episódio 11. Então é aquilo, né? Errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. No seu caso, se você nunca cometer esse erro, você pode ser melhor do que eu ainda. Você não precisa nem errar, você pode aprender com o meu erro e não cometer essa burrice que eu fiz. E aí eu tava aqui nessa planilha fazendo as minhas simulações e aí eu tava com uma vontade enorme de aportar mais, porque eu já tô com um valorzinho legal na minha reserva de emergência. Ela não tá completa, mas eu já tenho um valor considerável lá. E aí eu tava me planejando, pensando assim, bom, 2025 vai entrar, eu vou aumentar meu aporte, vou começar a aportar 1.500, 2.000, vou acelerar esses aportes aqui. E aí eu comecei a fazer simulações aqui. Então eu vou te mostrar aqui como é que funciona. Deixa eu só te mostrar aqui os outros campos. Vou colocar aqui R$1.000 por mês a princípio. Aqui em rentabilidade, você coloca qual é a rentabilidade que você espera na sua carteira. Isso aqui não dá pra ter certeza, é só uma simulação, né? Pra você ver se você tiver tal rentabilidade, quanto tempo você vai demorar pra se aposentar. Aqui eu sugiro que você seja bem conservador, porque em algum ano específico você pode ter 20, 25% de rentabilidade no ano, mas você não vai conseguir essa rentabilidade todos os meses. Aqui é uma rentabilidade média ao longo dos anos. Então pensa que o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, tem uma rentabilidade média na carteira dele ao longo dos anos de 20% ao ano. Então dificilmente eu e você, meros mortais, vamos conseguir na média 20% ao ano todos os anos até a nossa aposentadoria. É melhor você ser um pouco mais conservador aqui. Nessa rentabilidade você não considera a inflação também. A inflação a gente vai ver depois aqui nas simulações que a própria planilha vai fazer pra gente. Aqui você coloca a sua rentabilidade bruta, não a sua rentabilidade líquida descontando a inflação, entendeu? Então aqui nessa simulação eu coloquei 15% ao ano. Eu sei que o ideal é ser um pouco mais conservador, colocar tipo 12% que eu conseguiria numa renda fixa, mas é uma meta que eu tenho. Eu sempre falo isso nos vídeos do Bora Aportar, que a minha meta de rentabilidade no ano é 15% ao ano. Que inclusive eu comecei a minha carteira do zero em janeiro desse ano, eu tô gravando
gravando esse vídeo aqui no início de novembro e eu já alcancei essa meta. Tá aqui, ó, minha carteira até o momento ainda tem todo mês de novembro e todo mês de dezembro para eu aumentar essa rentabilidade aqui. Até o momento a minha carteira já rendeu 15,63% contra 9 do CDI. Então beleza, esse ano eu consegui bater a meta. Eu sei que não vai ser todo ano que eu vou conseguir isso aqui. Em alguns anos eu posso até ficar negativo, mas se eu conseguir 15% na média, eu já tô muito bem. É o meu objetivo aqui como investidor. E aqui, porcentagem de retirada é aquilo que eu te expliquei dos 4%. Então aqui eu também te aconselho que você não mexa, porque esse é o valor que os especialistas sugerem que você retire do seu patrimônio total por ano para que o seu dinheiro nunca acabe, entendeu? Porque você não pode correr o risco de, por exemplo, você se aposenta com 60 anos, o seu dinheiro dura por 20 anos, só que você vive até os 90. Então quer dizer que os últimos 10 anos da sua vida vai ser sem dinheiro, vai ser você passando dificuldade. A ideia não é essa, certo? Então a gente tem que fazer esse planejamento de forma que o seu patrimônio vai te sustentar até o final da sua vida. Então aqui, vamos ver, com essas informações todas aqui que eu coloquei, considerando a partir de janeiro de 2025, tendo um patrimônio já de 30 mil reais, investindo R$1.000 por mês com uma rentabilidade de 15% ao ano, quanto tempo que eu vou demorar para alcançar um patrimônio tamanho que eu consiga retirar 4% todo ano e esse valor vai me sustentar durante o ano todo? Esse é o objetivo dessa planilha aqui. Então olha só que interessante, nessa coluna aqui, renda equivalente, o que ela mostra? Se eu coloquei aqui no renda mensal desejada que eu quero receber o equivalente a R$6.000 hoje, isso significa que daqui a um ano eu não vou mais precisar de R$6.000, eu vou precisar de um pouco mais, R$6.240 por causa da inflação. Então quer dizer, daqui a 10 anos, em 2035, eu vou estar precisando de R$8.881,47, entendeu? A planilha já tá mostrando aqui. Olha só, aqui em idade, né, como eu coloquei aqui que ano que vem eu vou fazer 37, então depois de um ano 38, então vamos lá, por exemplo, com 60 anos. O ano que eu vou fazer 60 anos é 2048. E em 2048, para eu ter uma renda equivalente a R$6.000 hoje, eu vou precisar, na verdade, de R$14.788 por mês. Então perceba como a inflação é uma coisa cruel. A gente precisa considerar a inflação aqui nas nossas simulações. Não dá para fazer simulações sem considerar a inflação. E aí aqui, nessa coluna do lado aqui, renda anual equivalente, é muito simples. Significa que para eu ter uma renda mensal de 14.788, eu preciso de, no ano, ter 177.459. Beleza, esse é o valor que eu preciso ter no ano. Então, isso significa que eu preciso ter um patrimônio total, e isso que mostra aqui nessa coluna aqui, patrimônio necessário, de R$4.436.000 para que eu tire 4% desse valor, e aí 4% desse valor vai ser os R$77.000, que vai me dar R$14.788 por mês, que é o que eu vou precisar para viver lá em 2048, quando eu tiver 60 anos. Entendeu como é que funciona essa planilha? E aí, essa última coluna da planilha aqui, que é patrimônio acumulado, é ela que vai dar a nossa resposta. Perceba que eu olhei aqui com 60 anos. Com essas informações que eu coloquei aqui, ó, quando eu tiver 60 anos, eu vou ter o valor de R$2.786.000. Mas aqui na coluna do lado mostra que, na verdade, eu precisaria, para ter a minha independência financeira, R$4.436.000. Então, eu ainda tô abaixo do valor necessário. Por isso que ela tá pintada de vermelho aqui. E aí, os campos aqui ficam em vermelho e veja que aqui embaixo tem um campo verde. O que significa? Quando ficou verde, significa que nesse ponto eu alcancei a minha independência financeira. Porque com esses valores aqui, aos 65 anos, lá em 2053, eu vou ter o valor acumulado de R$5.690.000, que a gente pode olhar aqui na coluna do lado, é mais do que o suficiente para que eu consiga ter o valor necessário para que eu tire 4% desse valor e com esses 4% eu consiga me sustentar durante o ano todo, entendeu? Essa que é a beleza dessa planilha aqui, ó. Ela tem bastante campos, você consegue ver até 50 anos no futuro. Então, o que eu percebi aqui fazendo as simulações? Que se eu continuar aportando R$1.000 por mês, lógico que a tendência é que eu aumente esse aporte ao longo dos anos, né? Mas eu fiz a simulação aqui que com R$1.000 por mês eu vou conseguir me aposentar aos 65. Legal, é uma boa notícia. Eu vou conseguir me aposentar, não vou depender do governo. Aos 65 anos eu tô com a minha independência financeira. Mas obviamente que a gente sempre quer alcançar a independência financeira antes dos 65 anos, certo? Se a gente conseguir alcançar isso aqui com 60, com 55, com 50, melhor. Quanto antes, melhor. E aí eu comecei a fazer simulações aqui. E aí que eu me surpreendi bastante. Veja bem, aí eu dobrei o valor do aporte aqui. Ao invés de aportar R$1.000 por mês, eu aportaria R$2.000 por mês. Então vamos lá, R$2.000 por mês. E olha só que surpreendente que é esse resultado. Veja que, apesar de eu fazer o dobro de esforço, ou seja, é bem mais difícil você aportar 2.000 do que 1.000, certo? É o dobro de esforço que você tem que fazer. O resultado não foi tão melhor assim. Nessa simulação aqui, eu me aposentaria com 60 anos de idade. Então seria o dobro de esforço para eu me aposentar somente 5 anos antes. O que é legal, você se aposentar 5 anos antes, mas perceba como não é proporcional. É o dobro de esforço para 5
5 anos de diferença numa janela aqui que eu tô colocando de 20, 25 anos pra frente. Então a gente consegue perceber como realmente o tempo é o que mais faz diferença, é o que é exponencial nos investimentos. E aí que eu fiquei mais surpreso ainda quando eu fiz uma outra simulação aqui que eu vou te mostrar, que é, caramba, o que acontece se eu não aportar mais nada? Se eu simplesmente zerar o meu aporte aqui, será que eu conseguiria me aposentar? E olha só que interessante, se eu zerar o meu aporte aqui, com esses 30 mil reais aqui, a planilha mostra que sim, eu conseguiria me aposentar em algum momento. Iria demorar demais, né? Iria demorar 41 anos, eu teria 78 anos lá em 2066, eu conseguiria acumular a quantidade necessária para que eu me aposentasse. Isso é bastante surpreendente, né? Óbvio que eu não quero me aposentar com 78 anos, quero fazer isso aqui antes do tempo, mas o que essa planilha aqui me mostrou? Que o Daniel, ansioso, que quer acelerar o que os aportes, já tava com vontade de parar de aportar na reserva de emergência e começar a aportar aqui mais pesado aqui na série Bora Aportar do canal e acelerar aqui os meus aportes. Mas o que essas simulações aqui deixaram claro pra mim? Que agora é muito mais inteligente eu continuar aportando bastante na minha reserva de emergência, porque qual que é o objetivo da reserva de emergência? É você usar esse dinheiro caso aconteça algum problema na sua vida, uma eventualidade aí, um imprevisto. E o imprevisto já diz o nome, é imprevisto. A gente não tem como saber quando vai acontecer, mas eventualmente vai acontecer alguma coisa na minha vida, na sua vida, que você vai precisar de um dinheiro pra resolver. E aí ela evita que você tenha que pedir dinheiro emprestado, que você tenha que entrar em dívidas, usar o cartão de crédito. E principalmente, ela serve como uma barreira protetora para sua carteira aqui de aposentadoria que vai garantir o seu futuro. Então, você consegue perceber como esses 30 mil reais que eu consegui com muito esforço juntar aqui, maior patrimônio que eu já consegui juntar em toda a minha vida, esses 30 mil reais, eles são valiosos. É muito mais importante eu construir uma barreira que vai proteger isso aqui agora do que eu querer me empolgar, deixar minha reserva meio frouxa e aportar mais aqui. Você consegue chegar nessa mesma conclusão que eu cheguei aqui com essas simulações? Porque imagine que seus investimentos são como se fosse um castelo que você está construindo. E a reserva de emergência é o muro que cerca os seus castelos. Você já deve ter assistido aí filmes medievais, Game of Thrones, por exemplo. As grandes cidades do Game of Thrones sempre tem paredes, muros muito grandes que protegem a nossa cidade. Então, você aportar aqui na sua carteira de longo prazo sem ter a sua reserva de emergência é a mesma coisa de você construir um castelo sem os muros que protegem esse castelo. É muito importante a sua reserva de emergência. Então, por isso que eu te disse no início do vídeo que as duas regras do Warren Buffett, depois de entender isso aqui, fazem muito mais sentido. Obviamente que os aportes são extremamente importantes. É importante que eu ganhe mais, que eu continue economizando, que eu continue aportando aqui todos os meses. Mas tão importante quanto isso, ou talvez até mais importante, é que eu não perca esses 30 mil reais aqui que eu consegui alcançar. São exatamente as duas regras do Warren Buffett. Não perca dinheiro e não esqueça da primeira regra. Então, o que eu vou fazer no ano de 2025, eu vou continuar com os meus aportes modestos aqui de R$1.000. Eu sei que tem gente que consegue aportar muito mais, mas como eu não tenho ainda a minha reserva de emergência, os muros dos meus castelos finalizados, eu vou continuar em 2025 focando grande parte do meu aporte na minha reserva de emergência. Exatamente para que eu nunca perca o principal aqui, que é esse planejamento que vai garantir o meu futuro lá na frente. E agora eu vou sugerir para você esse vídeo aqui, porque não existe só a regra dos 4% para você se aposentar. Existem outras formas de você planejar sua aposentadoria, então vai nesse vídeo aqui que você vai aprender bastante com ele também.